Como jejuar com o propósito certo? Muitas pessoas fazem jejum apenas com o intuito de viver uma bênção, mas na verdade o jejum ele não é só para que você viva uma bênção, é para que ele também te limpe daquilo que está te atrapalhando de viver a bênção que Deus tem para tua vida. Oi pessoal, meu nome é Daiane e nesse vídeo eu vou falar para vocês como jejuar com propósito. Qual a diferença entre fazer um jejum com propósito e fazer um jejum apenas para alcançar uma bênção? A diferença é que o jejum com propósito, você faz ele com o intuito de também se aproximar de Deus e também criar uma intimidade, uma conexão maior com Ele. Quando você faz o jejum pensando apenas na bênção, você esquece que Deus é Deus e você trata Ele como se Ele fosse um gênio da lâmpada que você só vai pedir e receber, e ali faz um sacrifício para que você, em troca disso, receba de Deus aquilo que você deseja. Mas a gente tem que lembrar que Deus, na verdade, sempre vai querer intimidade e proximidade e não apenas um sacrifício, porque Jesus já foi o sacrifício vivo, entregado para que a gente conseguisse ter conexão e intimidade com Ele. Como o jejum funciona? Ele silencia aquele barulho externo que faz a gente não conseguir ouvir a voz de Deus claramente. Então, imagina que você quer ouvir alguém que está falando com você, mas tem uma música bem alta que você está ouvindo, e essa pessoa fica falando com você e você não consegue entender. O que você vai fazer? Você vai lá no celular ou no computador e você vai desligar a música que está tocando para que você consiga realmente ouvir aquilo que aquela pessoa está tentando te dizer. E no jejum é da mesma forma. Deus não consegue falar com você claramente quando você está extremamente distraído. Então ele precisa que você silencie os barulhos externos para que você consiga realmente ouvir a voz dele claramente. Então não trate o jejum como se fosse apenas um momento de sacrifício. Trate ele como se fosse um momento de intimidade e proximidade com Deus. E aí é momento de você lembrar que o jejum não é para você ficar com aquela cara triste, sabe, com autopiedade, mostrando para as pessoas que você tá mal porque tá fazendo jejum. É importante que você lembre que o jejum é entre você e Deus. Então é algo que você não precisa demonstrar para as pessoas. É algo que você vive na intimidade com Deus e as pessoas não precisam saber que você tá passando por esse jejum ou que você tá sofrendo por conta dele. Então, mesmo que você esteja em jejum, não murmure, não fique triste, não fique abatido, mas continue sua vida plenamente e viva conforme Deus te direcionar a viver, como se você não estivesse passando por esse momento, mas vivendo de forma profunda com Deus. E aí eu vou te falar alguns passos para que você consiga fazer o seu jejum da forma certa. E o primeiro passo é você definir o seu propósito e o seu objetivo de forma clara e específica. Então, antes de começar o jejum, antes de começar o período do jejum, faz uma anotação no caderno ou em algum lugar que você se sinta à vontade para que você defina com clareza qual é o seu propósito nesse jejum, para que você não se desvie dele e para que você tenha clareza do que Deus tem para te dizer de acordo com aquele propósito. Passo 2. Se mantenha firme no propósito que você definiu com Deus. Mesmo que outras coisas aconteçam na sua vida, mesmo que haja outros motivos para você orar, circunstâncias adversas ou coisas que aconteceram no momento, se mantenha no propósito, se mantenha orando pelo mesmo objetivo. Não mude o propósito da oração, não mude o propósito do jejum, se mantenha no propósito até o fim, porque outras situações vão surgir para te tirar do foco. Passo 3, defina com clareza também o seu momento de oração, como você vai orar e como você vai fazer isso. Defina se você vai ler uma palavra bíblica, defina se você vai ler um devocional, defina se você vai simplesmente orar e falar com Deus, ou se você vai ler de forma mais solta, sem definir qual livro da Bíblia você vai ler, mas busque direcionamento a Deus de como você vai fazer isso. Então defina o horário, lugar e como você vai fazer esse momento de oração. Passo 4. Seja realista e coloque um período de jejum de acordo com o que você consegue aguentar. Então não coloque um período de jejum que você não consegue. Por exemplo, vai jejuar a primeira vez, você coloca 3 dias de jejum. Não dá. Então, assim, coloca um período que você consegue aguentar, que você sabe que consegue cumprir com aquele propósito, para que você realmente consiga honrar a Deus nesse período. E aí, com o tempo, você vai aumentando a quantidade de jejum ou o que você vai tirando do seu cardápio alimentar, para que você consiga fazer um jejum saudável, leve, tranquilo, mas que realmente te aproxima de Deus. Passo 5, e esse fica a seu critério. Se você achar difícil de jejuar sozinho, se você achar difícil de conseguir manter ali a meta, a constância, então chama alguém para jejuar com você. É melhor 2 do que 1. Então, tenta chamar alguém para jejuar com você, alguém que está no mesmo propósito que você, alguém que está indo pelo mesmo caminho, para que você e essa pessoa se fortaleçam em meio a esse jejum. Passo 6. Defina claramente o que você vai abrir mão nesse jejum. Qual tipo de comida você vai abrir mão, o que você vai fazer, se você vai abrir mão também de redes sociais ou de outros tipos de distrações, para que você realmente consiga ter total clareza nesse jejum do que você vai fazer, para que você não coloque, por exemplo, vou jejuar
vou abrir mão do café da manhã, mas aí você acorda às 12 horas e já tá na hora do almoço. Então, assim, consiga definir com clareza como vai ser esse jejum, como vai ser esse propósito, do que realmente você vai abrir mão, de quais tipos de alimento, qual horário você vai iniciar, qual horário você vai finalizar, quando você vai entregar, qual horário vai ser os seus momentos de oração, para que você não se desvie do caminho e para que esse jejum realmente faça sentido para você e para Deus. E um lembrete, como eu falei no início do vídeo, o objetivo do jejum não é que você prejudique a sua saúde ou que você faça um grande sacrifício, mas é te aproximar de Deus verdadeiramente. Então tenha cuidado no momento de você definir suas alimentações, o que você vai restringir, o que você não vai restringir. Faça de acordo com a sua saúde mesmo, se você tiver alguma restrição diabética, pressão alta, algo do tipo. Tenha atenção a isso para que o jejum ele não seja algo que vai realmente prejudicar a sua saúde, mas que seja algo saudável e que vai realmente te aproximar de Deus. E aí, depois de todas essas dicas, eu só espero que você seja feliz fazendo seu jejum, se aproximando cada vez mais de Deus e tendo cada vez mais intimidade com Ele. Então, beijo e até a próxima!